Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensinar a lição número 1, o item número 1.1, os símbolos musicais, tá? Vamos lá. Quais são os objetivos dessa aula? Conhecer e decorar os nomes musicais. Número 2, relacionar os nomes musicais aos seus símbolos, às cifras. Número 3, conhecer e decorar os nomes dos moduladores. Número 4, entender as notas, entender que as notas se combinam aos moduladores criando outras notas. Vamos lá, estou passando para o slide número 1. Tá? O primeiro slide vai aparecer na tela os nomes musicais. Quais são os nomes musicais? O Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si, que está aparecendo aí de laranja. Bem, esses são os nomes musicais. Eles vão nomear as notas, vão nomear os acordes, vão nomear as escalas, vão nomear os arpejos, eles vão dar nome a tudo em música, tá bem? Mas o mais importante é entender, nessa lição, que não vai aparecer esses nomes escritos. O que vai aparecer vai ser um símbolo que se refere a ele, vai aparecer aí na tela, tá? O próximo slide. Símbolos musicais, nomes e cifras das notas. Bem, então imagine que eu tenho a nota Dó. Vou bater a nota Dó. Esse é o Dó. O objetivo dessa lição não é saber onde está o Dó aqui. É saber que a nota Dó, ela tem um símbolo que se refere a ela, que é o C. Então vocês vão reparar que aí começa pela nota Lá. Lá, depois o Si, depois o Dó, depois o Ré, depois o Mi, depois o Fá e depois o Sol. Embaixo da nota Lá tem o símbolo A, que é a primeira nota do alfabeto, que é a primeira letra do alfabeto. E é por isso que a gente começa pelo Lá. Então, o símbolo de Lá é o A. O nome Lá é o nome musical da nota Lá. E a cifra que se refere ao Lá é o A. E assim por diante. O Si, a cifra que se refere a ele é o B maiúsculo. O Dó, a cifra que se refere a ele é o C. O Ré, a cifra que se refere a ele é o D. O Mi, a cifra que se refere a ele é o E. O Fá, a cifra que se refere a ele é o F. E o Sol, a cifra que se refere a ele é o G. Tá bom? Vamos para o próximo slide, então. Vai aparecer na tela agora moduladores, tá? Símbolos musicais, moduladores. Bem, vai aparecer os seguintes símbolos. O joguinho da velha, que é o hashtag. E esse hashtag tem um nome musical de sustenido. Então, quando eu ver esse símbolo, esse joguinho da velha, eu vou chamar ele de sustenido. Um B minúsculo, não é bem um B, mas a maioria das pessoas vão entender isso como um B. E vocês vão reparar que na hora que eu falei a nota Si, lá no primeiro slide, no segundo slide, eu falei Si maiúsculo, porque o B minúsculo se refere ao bemol, tá? Que é um expediente, uma função musical. E depois o M minúsculo, que se refere ao menor, tá bem? Aqui a gente não vai discutir qual é a função do sustenido, qual é a função do bemol, qual é a função do menor, tá bom? A gente vai fazer isso na aula dedicada a isso. Mas aqui eu vou fazer uma pequena explicação só para a gente se inteirando a esse universo. A função dos moduladores, então no próximo slide vai aparecer aí na tela. Sustenido, ele altera a nota meio tom acima, ele faz com que aquilo que eu estou tocando fique meio grau para frente, tá? Uma tecla para frente, tá bom? Meio tom para frente, um semitom para frente. Mas aqui o objetivo é só decorar o símbolo. Bemol, o símbolo do B minúsculo, ele altera a minha nota meio tom para baixo, tá bom? Eu vou fazer, a nota vai ficar meio tom mais grave, meio tom abaixo. E o menor, que é o mais difícil de todos, ele transforma algo maior em menor. Mas lembrando que aqui o objetivo não é decorar a função dos moduladores, e sim entender os seus nomes. E aqui tem a combinação das cifras com os moduladores. Essa parte é muito importante. Porque as notas musicais, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, que tem os seus símbolos, tá? O C, que é o Dó, o D, que é o Ré, o E, que é o Mi, eles vão se combinar a outros símbolos, que são os moduladores, gerando assim novas notas, novos acordes. Vamos ver um exemplo aqui. Eu usei todos os exemplos com o Lá. Então, se eu colocar um sustenido, o símbolo de hashtag, na frente do A,
eu vou passar a ter a nota Lá sustenido. O Lá é o nome do símbolo A e o sustenido é o nome do símbolo hashtag. O mesmo aconteceria com o bemol. Se eu colocar na frente do Lá um B minúsculo, eu passo a ter o Lá bemol. Se eu colocasse na frente do A o M minúsculo, eu passaria a ter o Lá menor. Se eu colocar na frente do A o hashtag e o M minúsculo, eu passaria a ter a nota Lá sustenido menor. Bem, Lá é o nome do símbolo de A. Sustenido é o nome do símbolo do hashtag. E menor é o nome do símbolo do M minúsculo. E se eu colocasse na frente do A o B minúsculo e depois o M minúsculo, eu teria a nota Lá bemol menor. E essa é a ideia. A ideia principal é entender esses moduladores. E valeria para todos. Se eu colocasse na frente do C o hashtag, eu teria o Dó sustenido. Se eu colocasse na frente do D o B minúsculo, eu teria o Ré bemol. Se eu colocasse na frente do E o M minúsculo, eu teria o Mi menor. Se eu colocasse na frente do G o hashtag e depois o M minúsculo, eu teria o Sol sustenido menor. Se eu colocasse na frente do Si, por exemplo, um B minúsculo e o M minúsculo, eu teria o Si bemol menor. E essa é a lição número 1, e ela trata das cifras. Ela é a primeira lição para o estudo de teclado. É fundamental que você consiga compreender os símbolos, a principal simbologia musical para o início dos estudos de teclado é as cifras. Não faz sentido começar por partitura, não faz sentido começar por algo muito complexo. Então, o que eu sugiro? Faça essa primeira parte ficar perfeita. Decore ela o melhor possível, tá? Porque todas as lições que você vai começar a ver, todas as músicas que você vai começar a estudar, vão aparecer essa simbologia. E na maioria das vezes os alunos demoram muito para tocar, porque demoram muito para decorar os seus símbolos, que é uma coisa relativamente simples, não tem um grande segredo, não é algo complexo de tocar, tá? É algo muito da repetição, beleza? É isso aí. Até a próxima videoaula. Abraço para todo mundo.